Boa noite, advocacia. Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube da OAB de São Vicente e nossas redes sociais. Hoje iremos tratar de um assunto que está mexendo com o cotidiano da segurança pública, não só nos municípios aqui da região da Baixada Santista, mas com aspecto também no âmbito nacional. Mas antes de entrar especificamente para apresentar o nosso convidado, estamos com a presença também do Bruno Chino, que é vice-presidente de nossas comissões. Quero lembrar das nossas agendas, dos nossos eventos aqui da OAB de São Vicente. Dia 26 agora, desse mês, nós temos o projeto Júris Mulher Empreendedora. Então, um projeto voltado às advogadas empreendedoras que vão estar falando sobre marketing, entre outros assuntos. Façam as suas inscrições através do nosso WhatsApp, que tem todas as informações. Amanhã, dia 24, nós temos continuação a um projeto que é do plantão psicológico para todos os advogados que estiverem. Lembrando que os plantões são realizados de forma por ordem de chegada, nós não fazemos por ordem de reserva. Nós vamos ter também no sábado a nossa festa de Páscoa e estamos com a campanha da nossa Páscoa Solidária, no qual a OAB ela pode receber caixa de bombons, ou quem não quiser fazer a caixa de bombom, entre em contato com a gente passa o Pix e nós iremos ajudar várias instituições daqui da nossa cidade. Então vamos partir direto, já falei muito. Hoje eu já falei aqui nos bastidores, um back antes da gente começar, queria falar pouco, ia deixar para os nossos convidados estar falando bastante. Bruno, é um prazer enorme ter você aqui. Você é um dos advogados que trabalha bastante pela nossa instituição, está lá junto com a gente na Prerrogativas, na Comissão de Direito Penal e Processo Penal. Bruno, muito obrigado. A diretoria agradece a sua presença, fala de você, apresenta o nosso convidado. Não podemos deixar de falar. E a Maiara, esposa do nosso convidado Lucas Pontes, está aqui nos bastidores. Qualquer coisa, eu já falei para ele, tem que levar ela para jantar. Bruno, a palavra é sua. Boa noite a todos. Bom, primeiramente quero agradecer a diretoria aqui da subseção de São Vicente, e especialmente ao doutor Adriano, que é um parceirão meu, né? Sempre me ajuda aí nas questões da comissão. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Rochino de Moraes, sou advogado criminalista, atuo aqui na região da Baixada Santista e atualmente estou ocupando aí a vice-presidência da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Hoje estamos aqui no nosso podcast para tratar de um assunto muito importante, né? Um assunto de extrema relevância pertinente à área de segurança pública, que é a PEC 18, né? A polêmica da PEC 18 em relação às guardas municipais. Para exemplificar de uma forma melhor, né, essa PEC, nós convidamos aqui o meu grande amigo, o Lucas Ponte. Ele é guarda municipal no município de Santos, professor, é especialista em segurança pública. Lucas, com muito orgulho, né, é muito gratificante ter a sua presença aqui no nosso podcast. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, porque, assim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar vindo num podcast, estar falando sobre esses temas, assim, de uma forma tão ampla, né, vamos dizer assim, ter acesso a um meio de comunicação tão amplo. Então, assim, é uma grande oportunidade que vocês estão me dando e eu fico muito grato ao Bruno, que me convidou, ao doutor Adriano, que está me entrevistando aqui, eu fico muito grato. Eu sou guarda civil municipal de Santos desde 2014, atuo no setor de formação e qualificação desde 2019, dou instrução para os guardas no estágio de qualificação profissional anual que a gente tem, e também nos cursos de formação. Sou estudante de Direito da Exanc, estou no 5º semestre, ou como a gente gosta de falar, sou bacharel em 4º semestre, tá? Sou bacharel em 4º semestre.
E sou formado em gestão e segurança pública pela Unisanta, 2017. E assim, eu tenho observado, assim, eu gosto de falar, eu peguei a guarda em 2014. Desculpa, eu peguei a guarda em 2014. Em 2014, quando eu entrei, a gente tinha uma instituição com uma visibilidade social da guarda. Nesse espaço de tempo de 12 anos que eu estou na instituição, as coisas mudaram consideravelmente, tanto em questão de visibilidade social, a forma como as pessoas veem a guarda, com relação às atribuições também. E agora, as últimas decisões que nós temos tido, e agora com essa questão da PEC 18, está expandindo consideravelmente as atribuições da guarda e a gente, eu estou tentando entender essa questão da PEC 18 e para trazer para a nossa realidade. Tenho lido bastante, tenho estudado ela, para tentar trazer para a nossa realidade no geral, né? Qual que é essas mudanças que você viu desde quando você entrou em 2014? Já se passaram praticamente 12 anos de você de guarda, né? Posso chamar de você. E quais essas mudanças significativas que você conseguiu verificar desde quando que você entrou até hoje? Uma das coisas assim que eu posso falar que tranquilamente mudou razoavelmente, mudou muito mesmo, especialmente com relação à estrutura. Porque assim, o guarda, quando eu entrei, o guarda no geral ele era um servidor do município como todos os outros. Não que ele não seja, mas assim, hoje você já enxerga que a própria prefeitura e as prefeituras, elas entendem que o guarda ele é um servidor com algumas particularidades. Especialmente com relação ao acompanhamento do trabalho. Hoje já se discute um setor de acompanhamento psicológico para os guardas, que eles entendem a responsabilidade do trabalho com a arma de fogo. Já se discute algumas questões com relação à escala diferenciada para os guardas, algumas coisas que os guardas fazem, algumas convocações extraordinárias, já que a guarda, de certa forma, ela é diuturna, né? Então, assim, Sim. qualquer horário que você ligar no 153 da guarda, vai ter um guarda que vai te atender. Seja para você passar uma demanda, para ele ver qual vai ser a disponibilidade de atendimento que for possível. Então, assim, em termos de estrutura, nós ganhamos mais bases, nós ganhamos mais viaturas, nós ganhamos uma visibilidade diferente. Essa visibilidade diferente, ela trouxe mais treinamento, de certa forma. Então, assim, quando eu entrei na guarda, em 2014, o guarda ele tinha uma visão quase que 100% patrimonial. O guarda estava na rua, mas ele era mais o primeiro contato para repassar a quem de direito. Então, por exemplo, tô lá na rua, alguém foi roubado, 190. Eu sou a primeira pessoa eu acabo me deparando com um acidente de trânsito, 192, 193. Então o guarda estava presente, mas ele acabava sendo mais alguém para direcionar as demandas. Hoje não. Hoje você já é visto como alguém que resolve as demandas. Então, por exemplo, se alguém é vítima de um furto, é vítima de um roubo, hoje já se aciona o monitoramento, já se repassa características, já se realiza patrulhamento no entorno, já tem uma extensão maior de ação para você fazer a detenção da parte, dar o devido suporte para o munícipe. Então, assim, as pessoas elas já olham para a gente em razão dessa questão com aquele posicionamento assim: você não vai fazer nada? Você não vai tomar uma atitude? Isso era uma coisa que não tinha quando eu entrei. Diferentemente quando você entrou. Na verdade, as pessoas, quando eu entrei, as pessoas esperavam que eu acionasse quem ia resolver. Hoje as pessoas me olham como a pessoa que resolve. Tá certo que, assim, socialmente falando, 12 anos é um espaço de tempo muito pequeno. Muito, mas o poder de informação mudou de uma De uma forma forma enorme. considerável. Então, hoje a gente tem as pessoas elas observam a guarda, especialmente porque agora elas têm acesso às redes sociais. As pessoas olha, o guarda tá fazendo aquilo, aí ele vê o guarda fazendo isso na frente dele, nossa. Então, assim, isso querendo ou não, trouxe uma extensão de informação e uma extensão de entendimentos diferentes que foi surgindo para a guarda. Essa PEC 18, pelo que eu tenho observado, ela está sendo tratada como uma forma assim de instituir no papel a polícia municipal de fato. Vamos trazer a polícia municipal de fato, que é o que a guarda de fato já faz. Claro que ela tem algumas particularidades, assim, e em alguns pontos ela vai acabar tornando essa polícia municipal um pouco mais morosa de ser atingida. Mas, a princípio, o fato de já estar no inciso 7º já é um grande avanço perto das discussões que se tem, né? É,
Eu sei que você falou, Bruno, também, se quiser, se deixar eu falar, colocar um microfone aqui para mim, eu falo o tempo todo. O que que seria? Porque, assim, o nosso podcast ele só não é visto por toda a advocacia, ele é visto pela população que acompanha, fica gravado em nossas redes sociais. O que que seria a PEC 18? Vai explicar assim para o pessoal do povo mesmo, olha, a PEC 18 vai tratar, vai criar a polícia municipal, vai tratar, vai colocar a guarda municipal realmente como uma segurança pública. Ó, primeira coisa que eu sempre falo pro pessoal quando eles me perguntam. Porque todo mundo fala, a maioria das pessoas fala assim, a PEC 18 é aquela PEC da Guarda Municipal, que vai transformar a Guarda em polícia. Na realidade, a PEC 18 não é da Guarda. A Sim, Guarda é um tópico da PEC 18. A PEC 18, na Um dos verdade, tópicos, né, na verdade. É ela, mais extensa do que a gente imagina. ela acaba sendo, que assim, o ponto mais polêmico e que vai mais mexer assim com o cotidiano das pessoas, acaba sendo um pouco essa parte da Guarda. Só que assim, na realidade, a PEC 18 ela extingue polícias, ela aumenta atribuições de outras forças de segurança, ela cria conselhos de segurança municipal, ela cria um fundo penitenciário, fundo penitenciário, ela coloca o SUSP dentro da Constituição. Então, assim, ela aumenta as atribuições da Polícia Federal, então ela mexe com um monte de coisa, um monte de detalhes. A ideia deles com essa PEC da segurança, e eu até acho uma ideia realmente interessante, eles estão tentando integrar as ações das forças de segurança no geral e descentralizar. Então, assim, cada um vai ter a sua competência, as forças vão atuar em conjunto, cada um respeitando a sua respectiva competência. E assim, a ideia é tornar a segurança pública mais dinâmica e mais integrada, né? Tem alguns pontos que a PEC tinha que foram retirados dela para serem votados em situações posteriores. Por exemplo, a maioridade penal era um ponto da sim. PEC que foi retirado. Algumas coisas com relação às polícias municipais também foi retirado. A PEC tinha uma roupagem inicial. Quando ela começou lá atrás, na verdade, a ser discutida, se eu não me engano, acho que a primeira texto dela que veio a conhecimento público é de abril de 2025. Em abril de 2025, ela só citava as guardas no inciso 7º e falava que elas faziam policiamento ostensivo comunitário. Hoje, se você pegar esse texto de abril de 2005 e você trazer para o texto agora que acabou de passar na Câmara, já é outro texto. Você já vê outras coisas. Por exemplo, agora já tem além do parágrafo 8º que fala das guardas, tem o 8º A, que fala das polícias municipais, que isso aí também é uma coisa que algumas pessoas entram no mérito. Isso é bem importante deixar bem claro. A PEC 18, ela não está transformando as guardas municipais em Em polícias polícia municipais. Ela não está municipal. transformando em polícias municipais. Ela está criando uma força de segurança nova, que são as polícias municipais, que os municípios terão que atender alguns pré-requisitos no texto atual para transformar as guardas em polícia municipal. Inclusive, no próprio parágrafo 8º A, que é o que fala das polícias municipais, ele fala que é vetado a coexistência das forças no mesmo município. Então, o município ele vai ter que decidir se ele vai querer ter uma guarda municipal ou se ele vai querer ter uma polícia municipal. Ele não pode ter as duas forças de segurança no mesmo município. Não é permitido isso. Existem algumas coisas da PEC que ainda vão ter que ser analisadas quando a PEC for aprovada no Senado. Se elas forem, claro, do jeito que está no texto. E existem algumas coisas assim, a Polícia Municipal, pelo texto, eu não observo ela como uma coisa do aprovou a PEC hoje, amanhã teremos polícia. Algumas coisas ainda vão ter que ser alinhadas. Especialmente como é que vai funcionar a acreditação que eles estão citando naquele texto. Porque a acreditação, assim, como vai funcionar essa acreditação? Quem vai fazer a análise disso? Vai ser feita uma instrução normativa? Vai ser feita uma portaria? Vão regulamentar isso através de um decreto, através de uma lei? Lá fala sobre a criação de uma lei. Esse Conselho de Segurança será instituído por lei. Aqui no estado de São Paulo, esse conselho já existe. Eu não sei nos outros estados, mas aqui no estado de São Paulo ele já existe.
Um dos critérios é que a PEC, um dos critérios que a guarda, para a guarda virar polícia, é que ela tenha ela seja acreditada por um conselho desse. Aí você desce para os próximos incisos ali, aliás, minto, para os próximos itens do tópico. Por exemplo, ela fala que a guarda ela tem que estar 100% adequada à Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas. Tudo bem. Então isso significa que para que uma polícia municipal surja, então a guarda tem que estar 100% enquadrada. Então as atribuições são similares. Aí isso já gera outro debate, que é o seguinte: eu transformo a guarda em polícia. Aí essa polícia passa a ter todos os mesmos direitos, obrigações e deveres que as demais polícias têm. Mas e essa guarda? O que vai acontecer com esse guarda? Então, assim, em muitas situações a gente vai ter momentos onde a gente vai ter municípios limítrofes. Santos e São Vicente. Vamos supor que o prefeito de Santos queira transformar a guarda numa polícia e de São Vicente não queira, ou vice-versa. De um lado da rua, que a nossa divisa é praticamente uma rua. Sim, não tem praticamente a divisa. De um lado ali da rua, você vai ter um guarda municipal aposentando com 65 anos de idade e um porte de arma estadual. E do outro lado da rua, você vai ter um policial municipal aposentando com 10 anos a menos, Aposentadoria provavelmente, especial, com né, no aposentadoria caso. especial, com porte de arma nacional, que ele leva para aposentadoria. Aí, já que a gente já está tocando nesse assunto, então tá. Vamos supor que você equalize os direitos, então. O guarda ele tem as mesmas prerrogativas de aposentadoria e porte que a polícia. Tá. Então vamos dar nomenclatura para quê? O nome polícia tem um impacto maior? Tem, porque ele realmente é uma palavra que você consegue, as pessoas conseguem ver com um grau de autoridade diferente, de certa forma. Certo. Mas e o município que não quiser mudar? Como é que fica a cabeça do homem médio nesse ponto? Porque o Mas homem médio vai aí olhar que assim para o entra a minha guarda. pergunta, Lucas. Você, como atua na prática, como guarda civil municipal, é, a gente sabe que a guarda civil, ela já exerce aí uma função ostensiva, né? Então a gente tem aí na Força de Segurança, nós temos a Polícia Militar e agora a Guarda Civil Municipal atuando de uma forma ostensiva. Me corrija se eu estiver errado, a PEC, na verdade, ela vai vir para regulamentar essas questões mais na parte previdenciária e gerar, no caso aí, esse status de polícia que, na verdade, já existe, né? No meu ponto de vista, acredito que já existe essa visão da guarda atuando, no caso, como uma forma aí uma das formas, né, de controle social, que seria aí a parte policial, né, mas a parte policial ostensiva. Só para a gente distinguir um pouco as coisas, né, quando a gente fala polícia, geralmente a população ela acaba generalizando, mas cada um tem a sua atribuição. Polícia militar é a polícia ostensiva, né, que ela vai ali fazer sua ronda, ela vai atuar aí nas questões de prisões em flagrante, né? Vai coibir o crime de uma maneira mais presente. A polícia judiciária, que nós temos aí, a nossa polícia civil, ela atua de uma forma investigativa, ou seja, a Guarda Civil, uma vez ela sendo, através da PEC, polícia, ela não vai fazer esse trabalho de investigação, né? Só para a gente separar aqui os pontos, porque geralmente a população ela acaba confundindo as atribuições, né? Então cada uma tem a sua atribuição. A Guarda Civil, junto com a Polícia Militar, ela tem aí o caráter ostensivo. Polícia Judiciária é a parte de investigações. Tá? Então, assim, no meu ponto de vista, Lucas, me corrija se estiver errado, ela já vem exercendo essa parte ostensiva no dia a dia, né? Sim. Sim, as guardas, desde da 13.022, né, da Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas, elas acabaram criando um caráter preventivo com relação a patrulhamento. Porque assim, a 13.022 de 2014, ela é o Estatuto das Guardas Municipais. Ela é basicamente um norte para as instituições de guardas municipais do Brasil. Então lá vai dizer quais são os pré-requisitos para o cara prestar um concurso para ser guarda municipal, quais são as coisas que a instituição precisa ter, qual é a lei que direciona para caso você queira armar a sua guarda, quais são as competências das guardas municipais, que hoje elas têm uma competência geral, todas as guardas têm uma competência geral na lei, que está no artigo 4º,
e tem 18 competências específicas, que são as do artigo 5º. Ela tem os princípios de atuação das guardas, que é a preservação dos direitos fundamentais, uso progressivo da força, patrulhamento preventivo. O que acaba acontecendo que acaba confundindo um pouco as pessoas que não têm essa visão mais jurídica do fato? A guarda municipal, as guardas municipais, a função delas é a proteção dos bens, serviços, instalações e serviços do município. Então, elas atuam na proteção dos bens, serviços e instalações, do artigo 99. Bens de uso comum, especiais, tal. No artigo 5º da 13022, fala que as guardas elas fazem a proteção sistêmica das pessoas que utilizam os bens, serviços e instalações. Então, assim, a proteção da guarda ela é direcionada ao patrimônio e ela protege as pessoas que usufruem do serviço. Então, o guarda atua desde quando ele se depara com, vamos dizer, uma agressão a funcionário do município, quanto a um furto em via pública. Porque em ambos os casos você está dentro de bens públicos, de naturezas jurídicas diferentes, mas são bens públicos. Aí entra o grande X da questão. Do ponto de vista jurídico, você não tem uma invasão de competência. Se você pegar lá a Polícia Militar, que está no inciso 5º e no parágrafo 5º da Constituição, do 144, preserva a ordem pública, os bombeiros militares, que compete os pronto-salvamento e as questões de defesa civil, as guardas é bem serviços e instalações conforme dispuser a lei, que é a 13022. Juridicamente, você não tem conflito nenhum. Mas como é que você transfere isso na prática para a cabeça do homem médio, do dia a dia? Porque quando você traz isso para o campo do prático, acaba sendo tecnicamente a mesma coisa. Você acaba tendo a função de socorrer aquela pessoa. Você não está atuando em cima da ordem pública, mas você está protegendo aquela pessoa que utiliza de forma sistêmica os bens, serviços e instalações. A população ela quer ter aquela sensação de segurança pública, independente se é da Guarda Municipal, da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, ele quer ter aquela sensação de segurança. Olha, paga tanto imposto e nada acontece. Mas assim, uma pergunta que até a gente estava falando nos bastidores. Quais os principais direitos assim do guarda municipal? Por exemplo, porte de arma de fogo, plano de carreira, benefícios, vantagens, que isso também está em discussão na PEC, né? Então, essa que é a parte mais engraçada da PEC, na verdade. Essa que é a parte mais engraçada da PEC. A PEC, ela estabelece alguns deveres, mas ela não cita direitos. Esse é um ponto que é muito importante frisar. Nem plano de carreira, aí vai no estatuto mesmo. O que acontece? Os planos de carreira, as guardas em si, elas já têm. Isso aí elas conseguem instituir por leis municipais. Lá em Santos, a gente tem um plano de carreira que é a Lei Complementar 1241. É o nosso plano de carreira mais recente. Disciplina 6 cargos, cada cargo tem as suas atribuições, quais que são os critérios de progressão funcional, de quanto em quanto tempo essa progressão funcional. Isso aí acaba ficando facultado ao município. O município institui. O que os planos têm em comum? Que 100% dos planos acabam tendo em comum. As nomenclaturas. Geralmente é sempre Guarda Civil Municipal de terceira classe, segunda classe, primeira classe, inspetor, subinspetor, essas nomenclaturas elas acabam sendo no geral. Muda uma coisa ou outra em algum lugar. Por exemplo, em São Paulo, na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, eles têm o inspetor de divisão. Então, mas o plano de carreira deles é bem maior. Aqui em Santos, lá em Santos a gente tem 6 cargos. A Metropolitana tem 11. Então, assim, essas questões. Só que assim, quando eu digo que a PEC ela só trata de deveres, mas não de direitos, ela fala do artigo 40 da Constituição. O artigo 40 é o que fala sobre as questões previdenciárias. Quem aposenta mais cedo, por que aposenta mais cedo, tal. A PEC não altera isso para as guardas. Hoje as guardas estão na regra comum, 65 anos de idade. Essa questão a PEC não altera. A PEC traz no seu texto que todas as instituições de segurança pública citadas, e isso inclui as guardas e as polícias municipais, elas vão elaborar TCO, né, termos circunstanciados de ocorrência, que já vai gerar outro problema também, porque aí você vai obrigar praticamente todas as instituições a terem um cartório para dar os devidos procedimentos, que hoje quem tem cartório é a Polícia Civil. Sim. Então você vai ter que obrigar as instituições a ter um cartório, ou então você vai ter que repassar essa documentação para a Polícia Civil analisar uma investigação que ela nem começou.
Então isso já gera um problema. A PEC diz que as instituições de segurança, elas têm a obrigação de conduzir em flagrante delito, descumprimento de medida protetiva, socioeducativa, cautelar, para a presença da autoridade policial para dar o devido prosseguimento. Então, assim, ela institui os deveres de todos os presentes. Não fala sobre direito. Para as guardas, ela não fala sobre direito. Aí tem uma outra PEC, né, que passou no CCJ recentemente, que é a PEC 24, que eu estava dando uma olhada nela esses dias. A PEC 24, eles estão tentando estabelecer nessa PEC quais são as carreiras de Estado. Ela vai sofrer umas alterações dessa PEC, porque o texto dela tem algumas divergências com o da PEC 18. E como o da PEC 18 vai passar primeiro, eu acredito que assim que ela sair do CCJ, para montarem a comissão dela, assim que ela sair do CCJ, ela já vai sair com algumas alterações, porque algumas coisas lá já não estão mais adequadas com o texto novo da PEC. Ela coloca as guardas dentro da atividade de risco e de carreira de Estado. Ela cita isso dentro da atividade de risco e da carreira de Estado. E aí ela fala sobre as questões previdenciárias, fala que os entes federativos a quem compete poderão instituir leis complementares para disciplinar critérios para a aposentadoria dos seus servidores, mas não cita as guardas. Cita todo mundo menos as guardas. Então, e com referência como que o guarda municipal, porque assim, vou falar da época que eu era jovem, até a época que você entrou na guarda municipal, eu tenho certeza que na época que você entrou na guarda municipal, para um guarda municipal ter o porte de arma de fogo era praticamente impossível. E hoje já mudou essa situação. Hoje a gente vê a guarda municipal, a gente estava falando de um amigo meu, guarda municipal, sim. que eu já vi ele com... Não sei qual que era o armamento, mas era praticamente uma metralhadora. O CDT-40. E hoje, como que seria para o guarda municipal retirar esse porte? Esse porte vem da onde? Vem no óbito federal, o município ajuda, ou é um porte, por exemplo, estadual? Como que seria para o guarda municipal ter esse porte de arma? Quando eu entrei na guarda em 2014, a única referência que a gente tinha era a 10.826, que era o Estatuto de Desarmamento. O que acontecia na prática? Nós entrávamos com habeas corpus para ter o porte de arma no horário de folga. Alguns colegas conseguiam até para dentro do serviço, mas o nosso objetivo era, na verdade, poder adquirir uma arma de fogo através de um habeas corpus. E dava certo. Eu ainda tenho o meu até hoje. Eu plastifiquei e guardo na carteira. Eles concediam o habeas corpus e aí você podia ter uma arma de fogo de uso permitido, registrada no seu nome, no seu horário de intervalo. O habeas corpus discriminava exatamente isso no texto. No seu horário de folga, para sua proteção e tal. Em 2019, tivemos algumas alterações com relação à restrição de calibre, essas coisas todas. Saíram algumas instruções normativas da Polícia Federal que já englobaram todo mundo que o porte tinha que passar pela mão deles. A única exceção eram as polícias militares e os militares no geral das Forças Armadas, que aí não era o Sinarme, era o Sigma na época. Os demais, a Polícia Federal fez uma instrução normativa, aonde essa instrução normativa falava sobre quais eram os pré-requisitos. Hoje, para um guarda municipal ter o porte de arma, o porte é 24 horas dentro e fora do serviço. Ele pode transitar tanto com a arma dele quanto da arma da instituição no horário de folga, horário de serviço. Ele tem que fazer 100 horas com arma semiautomática de treino, 60 horas com revólver e 60 horas com arma automática para ter a capacidade técnica para portar aquela arma, seja no trabalho ou de folga. E anualmente ele tem que fazer 80 horas do estágio de qualificação profissional. Isso aí é um dos pré-requisitos de um termo de cooperação técnica que o município assina com a Polícia Federal com 10 anos de validade. E assim, se o município não... Se os departamentos das guardas, no caso, se eles não cumprem esses pré-requisitos, a Polícia Federal restringe o porte de arma dos guardas e da instituição. Claro que o município, na instrução normativa, fala que o município tem direito a um recurso administrativo, onde ele vai explicar os porquês, mas via de regra, todo ano a gente tem que fazer praticamente uma acreditação. De 80 horas. São 80 horas, sendo 65 prático, onde você vai ter que fazer algum tipo de treino manejando armamento, 35 teórico, onde lá em Santos a gente costuma passar
Na parte teórica, a gente passa para o pessoal questões referentes a atualizações de lei, de furto e roubo, algumas coisas que alterem inquérito policial, na parte teórica, e na parte prática é treinamento com arma de fogo, e são 50 disparos por guarda, que a gente dá anualmente, por guarda. Eu vou dar uma boa noite aqui especial a Maristela Kaffer, a minha secretária predileta, a melhor secretária da OAB de todos os tempos, e eu falo que é a melhor secretária no âmbito estadual federal. José Carlos também participa bastante das nossas comissões. A melhor vice-presidente de todas, Sara Aragão. A nossa presidente, doutora Graziele Klima, um abraço, conversamos bastante hoje. O Cícero também está dando os parabéns, a doutora Lu Alves, Gabriel Ponte deve ser algum parente, né? É meu irmão caçula. Bom, pelo menos parece ser pelo nome. O Rodrigo Bassi fala, GCM Lucas Pontes. É monstro demais. Olha, já pediu para os alunos estar seguindo, hein? Tá acompanhando. Pior que esse cara é mais antigo que eu. É mais antigo que Ele é você? mais antigo que eu. Tem alguma questão? Porque senão eu já passo aqui. Ô, Lucas, no dia a dia, né, tem essa questão do trabalho que, no nosso entendimento, né, o que a gente vê como civil, a guarda municipal e a polícia militar, teoricamente, exerce praticamente a mesma função ostensiva, né? No campo do prático, sim. Eventualmente, essa PEC, ela sendo devidamente aprovada, como que vai ficar essa parte hierárquica? Vai existir algum tipo de subordinação da guarda com a polícia militar? Não, não. Com relação a essa questão, essa é uma das coisas da PEC. Inclusive, ela muda até o texto do artigo 144 mesmo. A ideia da PEC nesse ponto é que é gerar uma integração entre as forças de segurança. Tanto é que ela muda o texto do artigo 144 e ela coloca o SUSP, né? O Serviço Único de Segurança Pública, coloca ela na Constituição também. Ele vai virar o 144A. O que acontece? A ideia é integrar e descentralizar. Então, assim, cada instituição, elas vão ter um canal de comunicação entre si, onde elas vão atuar de forma integrada, né? Os serviços serão... Isso já acontece um pouco na prática. Hoje a gente realiza ações conjuntas e forças-tarefas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então, assim, isso já acaba acontecendo um pouco na prática hoje. Só que, assim, não há uma hierarquia. O que existe é um trabalho integrado onde cada um exerce sua função. Quando a PEC for, de fato, para a Constituição, isso vai se manter mais ainda, porque isso já acontece hoje na prática, sem essa integração formalizada, com a PEC no papel mesmo, nada vai mudar na prática. Mas hoje a gente já atua integrado junto com especialmente com a Polícia Militar. São as que a gente mais acaba atuando integrado, assim. É muito difícil a gente ter, especialmente força-tarefa, não ter pelo menos uma equipe da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Olha, eu vou te falar que são mais de 20 anos de carreira jurídica. Então, posso falar que eu acompanhei muitas mudanças. Demais. Eu vou te falar que desde quando eu me formei, até meados de 2013, 2014, quando você entrou na Guarda Municipal, praticamente a gente não tinha um guarda municipal como testemunha de um processo criminal. Só que hoje você vai fazer audiência defendendo algum acusado de algum crime. Hoje você encontra bastante guarda municipal como testemunha. Às vezes eu queria que o judiciário Inclusive, doutor, né, Porque você está indo lá direto. inclusive se relaxava, não sei se o senhor lembra, se relaxava a prisão por conta da atuação da guarda municipal, porque fugia da competência dela, né? Em algumas audiências hoje que eu fui, não funciona dessa forma. Algumas audiências que eu fui, faz bastante tempo, isso deve fazer uns 7, 8 anos. Muito tempo. Em algumas audiências que eu fui, que a gente detinha alguém, já teve situações de, na audiência, o advogado do réu contestar essa questão. Mas, se tinha competência ou não. Mas por que você abordou? O que você estava fazendo lá? Já aconteceu já de ter essas... Hoje não. Hoje é praticamente impossível a gente pegar uma contestação dessa. Salvo se for uma coisa muito esdrúxula. Mas assim, esdrúxulo mesmo,
Só acontecia isso, mas acontecia com as prisões. Hoje em dia é difícil alguém entrar nesse mérito. Hoje em dia já não se discute a competência. O que eu vejo o pessoal discutindo muito nessas audiências são os procedimentos, né? Sim. Os procedimentos o pessoal questiona bastante, especialmente da cadeia de custódia. Como é que foi feito? Onde você achou isso? Por que que você achou? Aonde que estava? A cadeia de custódia o pessoal discute bastante mesmo, né? E aí a gente entra naquela questão das competências das polícias, né? Então nós temos aí a polícia judiciária, a polícia civil, que ela tem aí na sua atribuição a polícia de caráter de investigação. Então, uma vez que a guarda faz algum tipo de investigação, combate ao tráfico, isso certamente lá na frente ela pode ser anulada, contestada, porque foge da competência da guarda. Sim. Diferentemente, se ela aborda um indivíduo e aí portando uma quantidade de entorpecentes, enfim, atribui aquela prisão em flagrante, e aí certamente ela é válida por conta da circunstância. Mas aí essa questão dela atuar de uma forma investigativa, já aí não caberia. Não, Então, na não. prática, às vezes a gente acompanha isso, né? Recentemente teve aqui uma operação no Morro dos Barbosas, aqui em São Vicente, que foi em conjunto com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal, né? E uma das coisas que estavam contestando lá era essa parte da investigação, mas na verdade a guarda ela atuou de forma ostensiva, ou seja, ela só prestou um apoio à polícia judiciária, ou seja, você vê que as polícias em si elas já estão de fato, elas atuam em conjunto no dia a dia, né? Então por isso que eu acho que a minha opinião referente à PEC é que ela vai ser mais uma forma aí, né, de controle social que vai ser muito útil para a sociedade na questão de segurança pública. Eu acho que pela descrição que você deu dessa operação, provavelmente quem deve ter ido para dar esse apoio para a Polícia Civil foi o grupamento de operações com cães, porque eles pedem Sim. bastante o apoio porque as guardas têm canil. A Santos tem um canil, São Vicente aqui tem um canil que é Tem também. que é bem atuante, inclusive. Aí eles pedem um apoio para os cães farejarem droga e tal. Isso aí já Teve aconteceu. até uma recente no Morro de São Bento que encontraram um Foi tonel. Sim, recentemente o agora, tonel né? enterrado. Foi a última que teve Foi a agora. última. Foi a última que teve. Encontraram um tonel enterrado. E as responsabilidades das guardas municipais? Por exemplo, na minha época que eu me formei, era a proteção ao patrimônio público. Mas hoje a gente sabe, também tem a prevenção de crimes. Você já respondeu com referência ao atendimento da população? Quais são as responsabilidades do guarda municipal? É. Hoje, eu posso te falar que assim, se o guarda deixa de agir em alguma situação, ele é Prevaricação. penalizado como um agente de segurança, qualquer um dos outros agentes de segurança do 144. Se o guarda deixar de atuar, ele vai ter que justificar qual foi a razão. Ele tem que justificar como qualquer outro agente de segurança. Por que você não fez? Isso era uma coisa que não tinha antes, quando eu entrei. Era muito difícil você pegar uma situação porque assim, a gente trabalha em cima do entendimento das pessoas nesse caso. Hoje as pessoas já olham para os guardas municipais, como se os guardas municipais têm que fazer alguma coisa. Você vai ter que agir, você precisa me ajudar. Você tá aí para fazer isso. Então, assim, isso dificilmente você vai pegar uma situação hoje em dia que as pessoas não vão olhar para você como se você fosse a pessoa que vai resolver o problema lá. Então a gente tem uma cobrança. Até porque o nosso próprio estatuto fala que os primeiros incisos do nosso estatuto, nos princípios de atuação, que é o artigo 3º, fala preservação dos direitos fundamentais. Todas as normativas que você pega hoje que trazem à guarda, decretos, as leis, decisões, sempre tem preservação dos direitos fundamentais na primeiro tópico. Foi o que a gente estava até falando, né? Nos bastidores, até o Bruno colocou com bastante pertinência, com referência à Constituição Federal. A Constituição Federal fala que qualquer um do povo pode efetuar uma prisão em flagrante delito. Qualquer um do povo. Já no âmbito da segurança, tem que fazer, sob pena de prevaricação, sob pena de responder de forma administrativa, junto, acredito que em Santos, eu tenho praticamente 100% de certeza que tem a corregedoria da Guarda Tem. Municipal, que vai apurar
o que houve ou não, se houve um desvio de conduta, por que não fez? Sim, sim. Hoje a nossa corregedoria, ela apura questões ela já apura questões, por exemplo, de abordagens onde determinados procedimentos do inquérito policial do código do CPP não foi seguido. Então, assim, já se vê de uma forma totalmente diferente. A sua atuação é 100% centrada naquela questão da segurança. A Guarda Municipal de Santos já tem a estrutura da câmara corporal? Durante uma época, estudou-se essa possibilidade da gente colocar câmera e fizeram alguns testes. Mas até o momento não foi firmado nada. Mas eu vou falar para você que, assim, é uma questão de tempo. Porque, pelo que eu tenho observado, além da própria questão da transparência na segurança, que a ideia da câmera é basicamente essa: é trazer publicidade para os atos do agente. É, até pela questão disso, a questão dos destaques que a Guarda e a Polícia Municipal têm recebido nessas questões, eu acho que Um caminho sem eu volta. chuto uns anos aí, coisa de no máximo uns 5 anos para a gente tá utilizando câmera no serviço. Em Campinas, inclusive, na Guarda de Campinas, se eu não me engano, essa pauta foi votada na Câmara de Campinas recentemente, para os guardas passarem a trabalhar com câmera. Em alguns lugares, os guardas não já estão fazendo alguns testes aqui na Baixada. Praia Grande, eles estão fazendo esses testes em eventos. Em Praia Grande, além desses testes nos eventos, as viaturas deles têm câmeras. Então, assim, é uma coisa que vai acabar acontecendo. Ela vai acabar sendo trazido para o serviço em Santos, até aqui para São Vicente e Guarujá, o que questão de tempo. Com referência, até a gente estava conversando, é, a central de monitoramento, Santos, dentro das cidades aqui da região metropolitana, é uma das cidades, entre aspas, mais seguras, até por causa do monitoramento. Nós temos Praia Grande, São Vicente já está adotando também. Vocês têm cadeira específica? Tem guarda municipal lá 24 horas por dia Tem. assistindo? Como que é o funcionamento disso? Porque assim, é de extrema importância. A população ela quer ter aquela segurança. Olha, quero me sentir seguro. Eu sei que eu estou sendo filmado, mas eu sou um cidadão de bem. Mas eu quero que olhem também no sentido de combater a criminalidade. Ah, não. Lá em Santos, o nosso centro de controle operacional, qualquer horário que você ligar um 53, um guarda vai te atender lá. Não existe a possibilidade de você ligar um 53 e o guarda não te atender. O serviço é diuturno, é 24 horas. Nas câmeras, nós temos guardas municipais e policiais militares nas cadeiras, fazendo o monitoramento. E nas entradas do município, nós temos as OCRs. São as câmeras que verificam placas de veículos para ver se entram veículos que são de caráter criminal. Estão sendo feitos os testes do Muralha Paulista, fizeram os testes lá na Vila Belmiro e já teve alguns resultados positivos. Teve alguns resultados positivos. Então, assim, o monitoramento lá é bem atuante. Tem diversas, eu ia falar algumas, mas na verdade são algumas. São diversas situações de detenções, tanto da Guarda quanto da Polícia Militar, que só acontece graças ao monitoramento. E a Muralha Paulista, com referência junto às guardas municipais, você vê que também é um caminho sem volta, porque assim, é de extrema importância. Eu vejo por São Paulo, lá o cara vai lá no pronto-socorro, está com mandado de prisão, a guarda municipal verifica, vai estar constatando se é ou não a pessoa, está preso em flagrante, Ó, tá preso por força de mandado de prisão. o Muralha Paulista, eu dei uma estudada sobre ele quando ele foi implantado. Ele gera alguns debates com relação ao Muralha Paulista, com relação eu não vou nem dizer a eficiência dele, que a eficiência é incontestável. De fato, se você conseguir monitorar o cara e encontrar ele, já não tem como ele não ter uma eficiência. O que eu observei que o pessoal tem questionado com relação à Muralha Paulista é com relação ao custo financeiro dele e a quantidade de detenções que aumentou vezes isso. Então, por exemplo, em São Paulo, as estatísticas criminais de São Paulo tiveram um aumento, mas não foi um aumento tão sensível ao ponto de você falar assim, ó, nós tínhamos 100 procurados tirados das ruas
ano passado, esse ano a gente teve 500 procurados. Não, não foi um aumento tão sensível assim inicialmente. E o custo dele para a prefeitura, em termos de gasto com tecnologia mesmo, é bem alto. Deu uma boa progredida. Então, assim, é uma ferramenta muito importante, mas esses pequenos debates é o que tem dificultado um pouco a implementação dele em outros lugares. Porque, assim, quando você vende a ideia de Muralha Paulista de uma forma seca, ele é uma resposta para praticamente sempre dos problemas. Porque, por exemplo, se você tiver uma cidade que tem uma quantidade razoável de câmeras, você não consegue esconder ninguém dentro dessa cidade. Sim. A partir do momento que uma câmera do município, e as câmeras, elas são programadas para normalmente elas são 360, são câmeras Dome 360. O que que acontece? Quando elas veem alguma coisa que foge da normalidade, elas focam nessa coisa e permanecem. Então, assim, vou dar um exemplo de uma situação nessa, onde isso aconteceu que influenciou bastante. Todo mundo aqui já ouviu falar do crime do Baccará, né? Do Sim, Lucas, sim, o engenheiro, o estudante de sim. engenharia e tal. Foi uma câmera de monitoramento da prefeitura que ficava num colégio na esquina da rua que visualizou o crime. E foi com essa câmera que eles conseguiram quebrar a versão dos envolvidos e conseguir as condenações. Por quê? Porque a câmera virou para aquele local e aquilo manteve ela fixa e eles conseguiram gravar as agressões. Então, assim, é muito difícil uma pessoa hoje passar despercebida. Se ela tiver com o rosto dela de forma reconhecível e você tiver algum tipo de dados dela dentro de um banco, alguma coisa assim, dificilmente você não vai encontrar ela. Dificilmente. Só que isso gera um E custo. Você, como ela estudante parece. de direito, vamos lá. É uma pergunta até interessante. Até antes eu vou falar até com o Bruno, que é um advogado atuante nessa esfera. Vocês querem que eu saia da sala pra Não! vocês Imagina. combinarem a Aí ele versão? passa a palavra para você. Porque assim, a muralha paulista, eu entendo que é de extrema importância. Concordo com você que ainda ela tem que apresentar melhorias. Porque eu já vi várias informações, não são se vão ser verdadeiras ou não, mas que já houve erros de uma pessoa ser reconhecida pela Câmara da Muralha Paulista e a pessoa ser presa, ser levada à delegacia. Ora, não sou eu. Para uma coisa estar em funcionamento, principalmente nessa esfera, a certeza ela tem que beirar no mínimo 99,99999%. Bruno, me corrige se eu estiver errado. Não, Aí tu passa a exatamente, palavra. exatamente, doutor Adriano. Por isso que eu acredito ainda, né, que a máquina, ela nunca vai, no meu entendimento, a máquina nunca vai substituir o elemento humano. Então, nesses casos do reconhecimento, eventualmente aí a equipe, né, que for fazer essa abordagem, de fato, ela vai pegar ali o documento do cidadão, vai confirmar se de fato aquela pessoa é ou não é, né? E a Muralha Paulista, de fato, né, incontestável, ela é uma ferramenta que se mostra eficiente. Você vê que, inclusive, nas rodovias aqui do estado, ela consegue captar dentro de um veículo, dentro aí inclusive de um capacete, ele consegue identificar pelo rosto e, eventualmente, as equipes fazem as abordagens, né? Mas, como a máquina, né, acredito que 100% nunca vai ser, mas para isso existe aí, né, os nossos agentes, que são altamente aí qualificados, né, tanto na esfera municipal como estadual, que fazem sempre um bom trabalho aqui na parte de segurança pública do nosso estado. Olha, até o que o Bruno falou, e pegando do que o Lucas falou, olha lá, arroba Edivaldo Antônio. Conheço Muito, também, conheço muito também. bom, professor. Ele já começou assim. Caro colega. O Eric SD36, ele fala assim: mente não, pô. Fala a verdade. Os guardas municipais não têm acesso a nada. Tudo limitado, só é liberado para a polícia militar. E o Eric ainda continua. Os guardas têm que tirar leite de pedra para puxar algum BO de alguém. Como que fica? Vocês já têm um sistema integrado ou não tem? Para essas questões, Isso, temos, tem temos um, por exemplo, hoje a gente tem além do acesso à Muralha Paulista, nós temos o InfoSeg e o Cinesp+.
que são sistemas de pesquisa, que assim, o InfoSeg, ele é um banco de dados. Sim. Então, vou dar um exemplo. Temos o BNMP. BNMP são os mandados de prisão. Você tem acesso ao mandado de prisão. Só que o BNMP, ele não tem um filtro de informação. Por exemplo, se eu perguntar o seu nome e você me der o seu nome, eu jogo no sistema. Se você tiver um mandado de prisão lá, vai aparecer. Se você não tiver, não vai aparecer. É uma equação simples. Só que se você mentir, o BNMP já não faz esse filtro. Ele vai, se você mentir e o nome não existir, a menos que você dê muito azar de dar o nome de alguém que está procurado, não seja você, e eu não vou mentir, isso já aconteceu. Já Teve uma vez que já aconteceu isso comigo, um cara mentiu o nome e o nome que caiu estava procurado, e aí depois ele falou, não, não sou eu. Agora é claro que você vai falar que não é você. Mas o InfoSeg, ele é um banco de dados. Então lá eu tenho acesso à Receita Federal, eu tenho acesso ao Senatran-Renac, eu tenho acesso ao BNMP, eu tenho acesso aos inquéritos, tenho acesso ao ao sistema do Sinarme, do Sigma, certidão de óbito, todas essas informações. O que que a gente faz? Cruza as informações desse dado até chegar no cara. Nome, inquérito, mãe. E aí depois você vai nos mandados de prisão. Fala assim, ah, não, beleza, ó, o mandado de prisão do cara é esse, tá tudo certo. Tá preso. Mas é um cruzamento de informação. É basicamente isso, o InfoSeg. O acesso ao InfoSeg, que na realidade não é a prefeitura que fornece. Você faz o cadastro no Senasp, e aí o Senasp entra em contato com o departamento para perguntar se o cara se você realmente É o trabalha agente. lá. Gente, E aí tem um representante do departamento que confirma, ah não, de fato ele é essa pessoa, e aí eles liberam o acesso, entendeu? Existem deficiências? Existem, diversas. Às vezes você tem algumas questões, por exemplo, quer ver uma situação que é muito difícil de encontrar? São alguns erros que a gente pega, às vezes que é difícil você deslanchar. Se o cara não tiver passagem criminal e nunca tirou o CPF, hoje é difícil, porque hoje a maioria dos caras já sai com o CPF da maternidade. Hoje sai. Mas, por exemplo, eu fui ter CPF a partir dos 16 anos. Eu tirei o primeiro RG com 11 e fui ter CPF a partir dos 16. Então, dependendo da idade do cara, você pega umas pessoas que não têm CPF. Eu peguei uma vez uma situação de um cara que ele era de Juquiá. E ele morava no meio do mato em Juquiá. Ele não tinha passagem criminal e não tinha CPF. Ele nunca tinha tirado CPF. E para achar esse cara no sistema? E ele devia falar, mas eu nem sei o que é CPF. A gente conseguiu. Depois de a gente cruzou as informações com os parentes e conseguiu chegar nele. Que aí as informações começaram a bater. Conseguimos chegar nele. Mas, assim. Então, nesses casos, o sistema acaba não sendo tão eficiente. Se você não tem informações para cruzar. Essa situação é uma situação do cara não ter CPF. Às vezes você pega uma pessoa que tem um nome muito comum, que não sabe o número de nenhum documento. E aí você tem que cruzar informações como, por exemplo, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento. Se o cara não quiser que você saiba quem ele é, isso vai gerar uma dificuldade, querendo ou não. Então, assim, se a gente não consegue seguir todos os critérios da identificação civil, aí, em último do último caso, a gente conduz para a delegacia para Tocar o famoso piano. tocar o famoso piano. É claro que, assim, quando eu digo do último caso, é do último caso mesmo. Porque, por exemplo, nas próprias instruções, eu falo pro pessoal. Próprias instruções eu falo pro pessoal. A gente faz uma abordagem porque existe alguma coisa que está dentro dos critérios da fundada suspeita lá, que é o artigo 244 do CPP. Você faz a abordagem. É uma abordagem, você aborda o cara, faz a busca pessoal, faz a pesquisa, não constatou nada, libera. É uma coisa simples e rotineira da ação do agente de segurança. Mas concordam comigo que, querendo ou não, ainda que uma coisa simples e rotineira, você está cerceando um direito fundamental do cara ali? E, a princípio, se nada constar, você vai ter que justificar quais são as fundamentações que você usou para entender que cercear era cabível? Então, assim, e a gente está falando de uma simples abordagem, que é uma coisa que, se você sair na rua e andar, você inevitavelmente vai se deparar com alguém sendo abordado, se o Mas o abordado não for poder você. disso daqui é um absurdo. Sim. Poder, hoje você faz uma abordagem, um policial civil, um policial militar, já tem gente assim, ó. Já.
Já tem gente filmando. E às vezes não fez nada, o pessoal já começa a criticar. Como que você vê? Lembra que eu falei para vocês que o tempo voa? Falta 2 minutos. É verdade. Qual que é a tua visão para a Guarda Municipal se for promulgada a emenda constitucional que a gente está em debate aqui? A tua visão de futuro para a Guarda Municipal? Inevitavelmente, todas as guardas municipais vão acabar virando polícias municipais. Isso é fato. Independente se o texto da Constituição, se o texto for para a Constituição dessa forma como está, porque assim, por que vai acabar virando, todas vão acabar virando polícia municipal? Do ponto de vista do próprio funcionário, do próprio servidor, isso vai aumentar os direitos dele, mesmo que ainda não esteja expresso. A própria mudança da nomenclatura e o início dessas atuações vai fazer com que esses direitos venham naturalmente, assim como as próprias discussões jurídicas trouxeram esses direitos quando elas começaram a acontecer. Quando as guardas começaram a se tornar atuantes na área da segurança, as pessoas começaram a olhar aquilo e o judiciário começou a decidir que determinadas coisas deveriam ser desse jeito, que o entendimento deveria ser esse, que a visão deveria ser essa. Então, assim, inevitavelmente, como isso foi acontecendo, também vai acabar acontecendo essa questão de todas se tornarem polícias municipais. Com esse texto, pode demorar um pouco mais do que o essencial, mas vai acabar acontecendo. E, assim, vai ser uma mudança social sem volta, nesse caso. As guardas não vão fugir da natureza delas. Vai haver resistência? Vai. Do ponto de vista da máquina, né? Vamos dizer assim, da administração pública. Isso aí vai acabar se tornando viável também, porque em prefeitura que não quer uma polícia para chamar de sua, Com certeza. entendeu? E outra, não só isso, vai pegar a emenda parlamentar, vai aumentar os valores que são destinados para a segurança pública A municipal. própria PEC entra nesse mérito. A PEC fala de um fundo de segurança Sim, fala de um fundo de segurança nacional, onde poderão ser feitos repasses para os entes federativos lá, com a apresentação de planos municipais de segurança. Então, assim, inevitavelmente, hoje a gente já recebe, por exemplo, o Departamento da Guarda lá, eles apresentaram um projeto de um plano municipal de segurança e receberam viaturas do governo federal. Então, isso já acontece na prática. Dependendo do que você quer, do plano que você monta, por exemplo, uma coisa que também é possível adquirir armas de condutividade elétrica. As armas de choque, taser. as tasers, as famosas tasers e Sparks. Se você apresentar um plano de segurança e pedir verba, o Senasp manda os equipamentos para você. Vem lá a viatura com o logo do governo do governo Sim. federal. Então, assim, Isso isso acontece com o já SAMU, acontece na prática. Isso aí. acontece com a própria Polícia Militar, com a Rocan, também acredito que a... 95% do que tem na PEC já acontece na prática, na verdade. 95% ali, se você pegar, já acontece na prática. O que eles estão fazendo é trazendo para a Constituição, Colocar na lei algo que já está institucionalizado. sim, que já está acontecendo na prática já. Eles só querem regulamentar algo que já está acontecendo. Bom, eu quero te agradecer muito. Nós tivemos mais 2 comentários, que é o V Mendes 99, excelente professor Lucas, excelente policial municipal. Aí, ó, já está falando da aprovação. E o Ítalo Santos também, excelente profissional. Ítalo foi meu aluno também. Hoje ele está na GCM do Guarujá. Eu falei que ia passar muito rápido. Falei, é assim, é um bate-papo mesmo. A OAB de São Vicente agradece você ter disponibilizado o seu tempo, tá trazendo informação para a população, que isso fica gravado. Se quiser mandar para as pessoas o link, pode mandar, vai estar lá, vai estar gravado. Em nome de toda a diretoria, eu te agradeço. Bruno também, advogado atuante. Vocês quiserem dar uma boa noite aí para quem nos assistiu, os agradecimentos finais. Pode começar com você, Bruno. Bom, queria agradecer novamente aí a diretoria pela oportunidade de estar aqui no podcast, ao meu amigo Lucas, né, a todos do Insanos MC, que talvez estejam nos assistindo aí, e principalmente aí a minha família, tá? Os meus filhos, minha esposa. Um beijão. Lucas, Eu queria agradecer a oportunidade novamente, como eu disse anteriormente, porque
eu sou instrutor de legislação, eu participo dos cursos de formação, dos treinamentos anuais e tal, e assim, eu tenho a ideia de futuramente, depois que me formar, fazer um mestrado, dar aula em faculdades, entre outras coisas. Então, assim, essa oportunidade para mim, ela é ímpar. Tecnicamente, ela é ímpar. Então, assim, ó, agradeço muito pela oportunidade, pelo Bruno, por ter me perguntado se eu queria participar, tal, pelo senhor pela oportunidade, a gente estar tendo essa conversa. Queria agradecer a minha esposa, que foi que me deu Tá no coragem. bastidor, tá no bastidor. Vai lá, vai ser legal. Eu falei, não sei falar em público. Não, sabe sim, você consegue. Quero agradecer a minha esposa e os colegas do Insanos que estão assistindo aí na maciota, não se manifestaram. Tá todo mundo quietinho. Tá todo mundo... Mas agradeço o Lucas, agradeço o Bruno, a patroa também que tá ali, tá quietinha. Ah, desculpa. Pode falar. E os colegas guardas que acompanharam a live, eu passei pro pessoal que eu ia vir aqui para falar sobre a questão da PEC 18. Tanto que a gente viu que teve Apareceram uns aí e tal. Eu queria agradecer pelo posicionamento. Espero poder ter esclarecido alguma coisa de fato. Foi como eu falei no início da situação, a PEC é muito complexa. E assim, muitas das coisas que estão ali vão para a Constituição depois de aprovado, mas assim, a gente não vai saber como é que vai se desenrolar, o que vai mudar, quando vai mudar, mas assim, também tem outro lado. 95% daquilo ali já acontece na prática. Sim. Então a gente só tá, vamos dizer assim, jogando no papel que é uma coisa que a gente já sabe como funciona. Te agradeço, Lucas, agradeço o Bruno, agradeço a todo mundo que nos assistiu no YouTube da OAB de São Vicente, nas nossas redes sociais. E lembrando que aqui na OAB de São Vicente, aqui você tem voz. Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima.